Boa noite, estamos iniciando mais um programa Novo Amanhecer. Eu sou o pastor Josué Silva, membro da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, e nós estamos aqui com muita alegria para compartilhar da palavra de Deus com todos vocês que estão nos acompanhando. Eu convido a você nessa hora a abrir o texto bíblico no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículos 8 e 9. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 8 e 9. Nos diz assim a palavra de Deus. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes a mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Eu vou ler o 10 também. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nesta hora. Amém. Meus amados, todos nós já conhecemos essa história. Essa história é uma história um tanto quanto peculiar que Lucas descreve aqui no seu evangelho. Zaqueu, como bem relatou aqui Lucas, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Então, se os cobradores de impostos já não eram bem vistos, ele, como chefe, era muito mais mal visto ainda. Mas só que Zaqueu, ele queria ter um encontro com Jesus. E ele teve esse encontro com Jesus. E a partir do encontro que ele teve com Jesus, ele demonstrou que aquele encontro causou nele uma transformação de vida. E baseado nisso, nessa experiência de Zaqueu, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. Então, algumas pessoas discutem aqui se ele realmente roubava, porque a Bíblia não fala que ele roubava. A gente tem a percepção de que ele fraudava porque ele era rico, né, um cobrador de impostos. Talvez naquela época não seria rico. Mas nós vemos aqui que Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus, e através desse encontro ele teve uma mudança, e nós devemos refletir sobre tudo aquilo que aconteceu na vida de Zaqueu. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de refletir, de trazer para a reflexão para as nossas vidas, seria: o que mudou na sua vida ao encontrar-se com Cristo? Você que já é um cristão, que já frequenta uma igreja, que já é batizado, que já exerce um cargo, é necessário que você pare para pensar, que você reflita. O que mudou na sua vida? Porque hoje em dia nós vemos muitas pessoas se agradando da igreja, se agradando do evangelho, simpatizando-se com a causa cristã. De repente ela decide se batizar, ela faz a sua profissão de fé, se batiza, é integrada ao corpo de Cristo ali, é integrada à comunidade de fé. Mas o que aconteceu na sua vida de novo? Que mudança ocorreu? Muitas vezes não aconteceu nada, não teve mudança nenhuma, porque na realidade Jesus ainda não começou a habitar na sua vida. O Espírito Santo ainda não começou a habitar no seu viver. E muitas pessoas hoje estão dentro da igreja, mas estão longe de Deus. Estão perto dos cerimoniais e de toda a comunidade, mas está longe de Deus. Então é necessário que as pessoas possam refletir e não se enganar, porque tem muitas pessoas que estão se enganando, achando que fazem parte dessa comunidade de fé, mas na realidade não passaram por transformação alguma. É necessário que nós venhamos a passar sim por transformação. E quais foram as transformações pelas quais Zaqueu passou e que nós podemos notar aqui no texto? Primeiro,
ele passou a ser um cumpridor da lei. Ele disse aqui que se ele tivesse defraudado alguém, ele iria restituir 4 vezes mais. É interessante que ele faz muito além daquilo que a lei exigia, porque a lei exigia que se você defraudasse alguém, você teria que restituir àquela pessoa o valor que você tinha defraudado. Ele aqui multiplica em 4. Ele vai além daquilo que ele deveria fazer, ele vai além da sua obrigação. Então ele passou a ser um cumpridor da lei. E aí nós devemos pensar, será que nós temos sido realmente cumpridores da lei? Será que nós temos buscado cumprir tanto a lei de Deus quanto a lei dos homens? Porque nós, como servos do Senhor, cidadãos dos céus, nós também somos cidadãos aqui na terra. E devemos buscar cumprir a lei dos homens, sim. Nós devemos buscar seguir as regras que são estabelecidas. Então, Zaqueu passou a ser um cumpridor da lei e fazer mais do que a lei mandava, fazer mais do que a lei orientava. Essa foi a transformação de Zaqueu. A segunda transformação de Zaqueu que eu percebo nesse texto, e é o que é mais interessante nós observarmos, é que Zaqueu se desapegou daquilo que o aprisionava, se desapegou do seu materialismo. É muito interessante perceber que no capítulo anterior, Jesus tem um encontro com um jovem em que Jesus propõe ao jovem: larga tudo o que tens e vem e segue-me, se você quiser realmente fazer a vontade de Deus. E esse jovem ficou muito triste porque ele era rico, ele possuía muitos bens, então ele preferiu a riqueza. Agora nós vemos aqui que Zaqueu, ao encontrar-se com Cristo, a ter uma experiência de conversão, ele se desgarrou do seu materialismo, ele se afastou do seu materialismo. E nós vemos muitas vezes as pessoas fazerem hoje em dia o contrário. Se convertem e são incentivadas a se apegarem ainda mais às coisas, a se apegarem ainda mais aquilo que é perecível. Zaqueu fez o contrário. Zaqueu fez aquilo que as pessoas nos dias de hoje nem pensam em fazer. Então nós vemos que Zaqueu se desapegou do seu materialismo e muito mais. Ele decidiu dar aos pobres a metade dos seus bens. Então, um aspecto está relacionado ao outro. A partir do momento que ele se desapega daquilo que é material, daquilo que o prendia, daquilo que era o seu Deus, ele também passa a ter um coração generoso. E ele decide aqui observar a necessidade dos pobres. Na semana passada nós falamos sobre as filhas de Zelofeade e o olhar de Deus para com os necessitados. E aqui nesse texto nós vemos Zaqueu observando esse princípio de Deus, se preocupando em dar a metade dos seus bens para os pobres. E eu fico refletindo, imagine se hoje a pregação nas igrejas fosse essa. Olha, se converta, que o que terá pela frente, o que você terá pela frente é se desfazer de parte dos seus bens. Você que é rico, você que é milionário, quantas pessoas... Eu não estou dizendo que as pessoas devam viver na miséria. Não, muito pelo contrário, porque o Evangelho traz dignidade para o ser humano, traz dignidade para a vida humana. Eu estou falando que as pessoas estão muito presas aos bens materiais, aquilo que é material. E elas não pensam no seu próximo, elas pensam apenas em si, não pensam em ajudar ou auxiliar aqueles que passam necessidade, ao contrário daquilo que Zaqueu fez. Então, essas lições são preciosíssimas para as nossas vidas. Como eu havia falado, imagine hoje se a pregação fosse igual àquilo que aconteceu com Zaqueu. Olha,
Entregue sua vida a Cristo, que você futuramente vai ter que se desfazer dos seus bens. Eu imagino que a igreja ficaria vazia. Eu imagino que as pessoas iriam se afastar dessa pregação. Distribua aquilo que você tem de sobra com os pobres. Olhe os necessitados. Eu acredito que muita coisa iria ser diferente. Então, que nós possamos aprender com aquilo que a Bíblia fala e buscar praticar nas nossas vidas para a glória do nome de Deus. Amém.